Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Luciano Ribeiro e esse é o canal Professor Sem Filtro. E é isso mesmo que você viu aí na descrição, na chamada desse vídeo. Nós, sim, já tivemos um presidente negro, ou pelo menos era tido como mulato, né? Um termo que a gente também já evita usar nos dias de hoje, um termo pejorativo, tido como pejorativo por muitas pessoas. Então o ano era 1909, o Brasil do início do século XX. O então presidente Afonso Pena, ele sofre de um mal súbito e acaba falecendo, né? Motivado ali, segundo historiadores da época, pela perda do seu filho mais velho, né? O filho do Afonso Pena acabou morrendo, e também ele sofria uma pressão muito forte, principalmente por aquele que viria a ser o próximo presidente da República, que seria o Marechal Hermes da Fonseca. Para quem não sabe, o Marechal Hermes da Fonseca era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República. Então nós tivemos Deodoro e Floriano, os dois primeiros presidentes da República, o que a gente estuda como a República da Espada. Ao fim da República da Espada começa aquilo que nós estudamos como a República do Café com Leite, a política do café com leite, onde, ora, nós teremos um presidente paulista, sucedido por um mineiro, paulista, mineiro, e assim vai, até ali aquela confusão chegando em Getúlio Vargas, mais ou menos, tá? Então, o presidente Afonso Pena acaba falecendo e o seu vice assume, que é o Nilo Peçanha, tá? Nilo Peçanha, ele nasceu ali no Morro dos Cocos, no Rio de Janeiro, região de Campos do Goytacazes, filho de um padeiro e uma dona de casa, e né, uma classe média baixa, mais para baixa do que para média. Inclusive, historiadores dizem que ele mesmo contava que passou a primeira e a segunda infância movido a pão dormido e paçoca, tá? E mesmo com muito esforço ele conseguiu estudar, estudou sempre em escola pública e passou na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Cursou Direito aqui por um tempo, depois ele se transferiu para a Universidade Federal de Recife, onde ele concluiu ali a sua Faculdade de Direito. Retornou para o Rio de Janeiro, aí nós estamos falando por volta de 1902, né? E lá no Rio de Janeiro ele foi eleito deputado e depois governador, que na época se chamava presidente de estado. Tá? Então ele foi governador barra presidente do estado do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Dizem, inclusive, que teve 2 bons mandatos. Tá? Houveram grandes avanços ali no estado do Rio de Janeiro. Tá? Depois disso, ele resolveu concorrer à vice-presidência da República. Então, ali no início da República, você votava para o presidente e separadamente para o vice. Tá? Não é como agora que o vice e o presidente, os dois formam uma chapa só. E ele concorreu e acabou vencendo. Só para vocês terem uma ideia, quando ele concorreu para governador do estado do Rio de Janeiro, ele teve cerca de 250 mil votos e o segundo colocado teve 600 votos. Né? Então era um cara bastante popular e populista ali. Precisamos lembrar também que nós estamos falando de um Brasil eugenista, né? Onde ainda existia aquela política de tentar embranquecer a população brasileira. Então o próprio Nilo Peçanha, ele acabou sendo vítima dessa ideologia da época, o que fica comprovado nas fotos de época. Então ele sempre pedia, dizem que ele pedia para retocar as suas fotos, deixar a sua pele ali um pouquinho mais clara, tá? E o seu cabelo menos cacheado. Então, precisamos pensar com a cabeça da época aí, se o Brasil hoje já temos aí casos de racismos bem a olhos nus, imagina há 100, cento e poucos anos atrás, tá? E independente disso, ele conseguiu chegar à presidência da República depois da morte do Afonso Pena. Ele governou ali por cerca de 17 meses e um dos principais fatores o qual ele ficou marcado, assim que ele assumiu, ele disse que ia trazer paz e amor, né, nas palavras dele. Então, tentar dar uma apaziguada entre os ânimos dos paulistas e dos mineiros, e também ficou conhecido como pai do ensino técnico no Brasil. Tá? Então ele dizia que o Brasil seria conhecido a partir do governo dele por ter escolas técnicas em todos os cantos. Ele achava muito importante que a população de baixa e média renda tivesse acesso a uma profissão, se profissionalizasse. Tá? Um período também ele fez aquilo que hoje nós conhecemos como FUNAI, né, de proteção ao índio, ao indígena. Ele, juntamente com o Marechal Rondon, os dois tiveram a ideia de implantar o embrião do que viria a ser ali na década de 60 a FUNAI. Começa com outro nome, na década de 60, salvo engano, 67.
se transforma na FUNAI. Então, acho que esses foram os dois grandes pontos da presidência do Nilo Peçanha. Tá? Ele termina ali no final de 1910, ele apoia o Marechal Hermes da Fonseca, provavelmente não tinha uma outra escolha. O Marechal Hermes da Fonseca vence as eleições, o Nilo Peçanha vai para o Rio de Janeiro, vai para a Europa estudar, certo? E retorna ao Brasil, consegue se eleger senador por 2 vezes ainda pelo estado do Rio de Janeiro e acaba morrendo ali, salvo engano, vou colocar a data certinha, 1924. Tá? Como vocês sabem, eu não costumo anotar nada, eu vou falando de cabeça, mas se eu não me engano, 1924 ele morre ali com 56 anos. Tá? Então fica mais a reflexão. O primeiro presidente, não é costume brasileiro saber de nomes de presidentes, né? Geralmente os mais clichês, né? Quando a gente fala de presidente antigo, presidente do passado, geralmente Getúlio Vargas é o primeiro que vem na nossa mente, né? Uns amam, outros odeiam, mas se possível for nesse canal, eu quero trazer aqui alguns personagens aí que ocuparam a cadeira da presidência da República. Tivemos presidentes que ficaram 12 horas na cadeira da República, teve presidente que passou e nem parece que passou, né? E, enfim, é muito importante a gente resgatar isso e principalmente no que diz respeito à representatividade. Enquanto tivemos ali a Imperatriz Leopoldina, que foi a primeira mulher a assumir a regência, né, a assumir o comando do Brasil, e depois dela tivemos algum período a Princesa Isabel, depois somente na Dilma Rousseff que nós vamos ter uma mulher ali representada no cargo máximo da nação. Agora, em se tratando dos negros, fora Nilo Peçanha, não tivemos mais nenhum. Inclusive senadores, né, deputados que tenham grande projeção nacional, também não me recordo de nenhum representante dos negros e dos periféricos. Né? Em geral, nós seguimos sendo comandados pelas oligarquias que estão no poder desde o tempo do Brasil Império. Então, cabe a nós fazermos uma reflexão e tentar mudar esse panorama aí o quanto antes que se faz necessário há muito tempo. Beleza? Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui no comentário. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí com seus amigos. E muito obrigado até aqui. Muito obrigado por todos que se inscreveram. É nóis, tamo junto e até a próxima.